Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Terça-feira é o dia da doutrina, é o dia de falarmos da nossa declaração de fé. É importante ressaltar inicialmente, o que significa a declaração de fé. A declaração de fé é um documento da nossa igreja, um compêndio, um resumo das principais doutrinas e dogmas da nossa igreja. Aquilo que nós entendemos ser a direção da palavra de Deus para que nós como igreja possamos obedecer. Então, nós temos 19 artigos que vão tratar de temas dos mais variados possíveis. Neste primeiro artigo, e aí é importante dizer que colocamos esse primeiro artigo para falar das Sagradas Escrituras, porque ela vai fundamentar todo o resto. Então, se não houver uma clara definição do que é as Sagradas Escrituras para mim e para você, do que elas representam, todo o resto que formos ensinar vai cair por terra. Porque tudo que vamos falar da agora para frente, as coisas polêmicas e as coisas mais simples, todas essas coisas, elas dependerão de um bom entendimento das Sagradas Escrituras. Na semana passada, falamos que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Falamos também que ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus e que o seu conteúdo é a verdade, sem erro e sem mescla de erro. Hoje nós vamos falar dos próximos três parágrafos que constituem esse artigo. O próximo revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Esse aqui é um ponto importante porque se queremos saber como terminará todas as coisas, se queremos saber o futuro de todas as coisas, a Bíblia revela, a Bíblia mostra. E isso não só lá no livro de Apocalipse, mas também em toda a extensão das Escrituras, nós vamos ter o destino final dos homens. Por exemplo, Jesus vai dizer que em algum momento ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai dizer para homens fiquem à minha direita e para homens fiquem à minha esquerda, mostrando claramente que haverá sim uma separação final de salvos e não salvos. Fala também que haverá um lugar de tormento e dor. O próprio Senhor Jesus falou de um lugar de ranger de dentes e que esse lugar seria eterno, não teria fim. Portanto, esses são alguns dos pontos que mostram como se dará o fim de todas as coisas. Fala também de um reino de justiça e paz. Ele diz que vai preparar um lugar para nós, que ele é o nosso descanso e etc. Então, ele revela, a palavra de Deus revela qual é o destino final de todas as coisas. E também quais os critérios Deus usará para julgar os homens. Jesus é muito claro em Marcos capítulo 16, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E aí não há dúvidas de que a fé e o arrependimento são critérios indispensáveis que serão usados para julgar os homens. Aqueles que não creram, não confessaram Jesus, não confiaram plenamente nele e não se arrependeram dos seus pecados, esses indivíduos estarão condenados eternamente, é o que o texto bíblico diz. O quinto parágrafo desse primeiro artigo, que é relacionado às Escrituras Sagradas, diz: a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Aqui, 3 pontos. Primeiro, a Bíblia é a autoridade única, é só a ela que nós nos sujeitamos. Existem outros irmãos, outros indivíduos, que vão se utilizar da Bíblia e até de alguns escritos de homens, mulheres, profetas, enfim. Mas nós, na Igreja Nave, utilizamos apenas a Bíblia como nossa autoridade final, autoridade única. E ela é
padrão pelo qual devem ser aferidos tanto as doutrinas. Então eu vou aferir, eu vou conferir as doutrinas a partir da Bíblia, sem me utilizar, por exemplo, como autoridade de escritos de homens, ainda que esses escritos sejam muito bons. E óbvio que nós nos utilizamos de teólogos, de homens que foram anteriores a nós e até que são contemporâneos, mas sempre tendo autoridade final na Bíblia. Por mais que alguém diga que seja muito bom, nós ficamos com a Bíblia e também aferimos a conduta dos homens. Então, a forma como os homens vão conduzir as suas casas, os seus negócios, os seus relacionamentos, eles são aferidos a partir da palavra de Deus. E o último parágrafo do nosso artigo sobre as Sagradas Escrituras diz o seguinte: ela deve ser sempre interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Esse também é um ponto hermenêutico. Nós nos utilizamos dos ensinos e das palavras de Jesus para interpretar todo o texto bíblico. Ou seja, Jesus é a lente que nós usamos, Jesus é a luz que ilumina todo o texto bíblico e é a partir de Jesus que nós interpretamos qualquer texto bíblico. Isso aí mostra qual é a nossa hermenêutica. Ela não é liberal, ela não é romana ou até mesmo ortodoxa. Ela é baseada nos ensinos e na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acredito que deu para deixar muito claro quais são os nossos entendimentos e qual é o entendimento bíblico com relação à própria Sagrada Escritura. Quero deixar o último texto, que é Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus e Deus abençoe.